Hoje celebramos o que de melhor poderia acontecer a qualquer um de nós, a vida nova em Cristo. Antes pertencíamos a uma geração que se achava a mais livre de todas, a geração sexo, drogas e rock and roll. Muita loucura, anos e anos de muita loucura, mas de um puro vazio. De tanto vazio que, com o passar do tempo, percebemos que nada mais nos preenchia. E quanto mais vazios ficávamos, mais loucuras cometíamos. Hoje estamos aqui, vivendo a maior loucura de todas: ser salvo pelo sangue de Jesus. Irmãos, boa viagem. Aliás, boa missa para todos. Com muito carinho, recebemos o nosso celebrante, Padre Flávio Roberto, da Diocese de Aracaju. Vamos ficar de pé? Bendito seja Deus que me criou, bendito seja Deus que me libertou, perdoou minha sorte, livrou minha vida da morte. Bendito seja Deus que me curou, bendito seja Deus que me perdoou. Eu quero amar todos como Ele me ama. Posso cantar, Deus é bom pra mim. Posso louvar, seu amor é sem fim. A minha força é Deus, em quem posso confiar. Posso cantar, Deus é bom pra mim. Posso louvar, seu amor é sem fim. A minha força é Deus, em quem posso confiar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor. Se clamar por mim em qualquer provação, eu ouvirei e serei seu Deus para sempre. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que alegria poder estar convosco nessa noite em que para vocês tem um sabor todo especial, pois celebram mais um ano de, não de vida, mas de perseverança no amor de Deus. Porque o Senhor nos chama a ser perseverantes. E vocês que experimentaram, como dito no comentário inicial, uma grande viagem, agora podem então, acercados deste altar, celebrar
o grande mistério do amor de Deus para com todos e por cada um de nós. Nessa Eucaristia, amados irmãos e irmãs, queremos celebrar em ação de graças a Deus por tanta vida dada a tantas vidas que se deixaram alcançar e hoje, 26 anos ao redor deste altar, querem elevar os seus olhos ao Pai e agradecer por tudo o que Ele fez, faz e continuará fazendo em vossas vidas e na vida daqueles que de vocês, como grupo Pecado Lavado, se aproximarem no caminho da santidade até Deus. Antes de celebrarmos essa Eucaristia, eu gostaria de dizer quem eu sou. Eu sou o Padre Flávio Roberto, sou da Arquidiocese de Aracaju, já encontrei uma conterrânea lá no fundo, uma sergipana, de Santa Rosa de Lima. Eu estou aqui no Rio de Janeiro apenas para estudar. Vim fazer mestrado em Direito Canônico e a proposta é que daqui eu vá para Roma fazer o doutorado e depois volte para minha terra amada. Estou com tanta saudade. Mas convosco hoje sou um dos que diante de Deus tem o pecado lavado. Leitura do livro dos Provérbios. Meu filho, não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. Não digas ao próximo, vá embora, volta amanhã, então te darei, quando podes dar logo. Não trames o mal contra o próximo, quando ele vive contigo cheio de confiança. Não abras o processo contra alguém sem motivo, se não te fez mal algum. Não invejes o homem violento e não escolhas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas reserva sua amizade aos íntegros. O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede a seu favor aos humildes. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Vamos cantar o refrão 2 vezes. O justo habitará no monte santo do Senhor. O justo habitará no monte santo do Senhor. Mais uma vez. O justo habitará no monte santo do Senhor. Senhor, quem entrará em vossa casa? Aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. O justo habitará no monte santo do Senhor. O justo habitará no monte santo do Senhor. Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. O justo habitará no monte santo do Senhor. O justo habitará no monte santo do Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura,
nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Jamais vacilará quem vive assim. O justo habitará no Monte Santo do Senhor. O justo habitará no Monte Santo do Senhor. E agora vamos ficar de pé para aclamarmos ao Santo Evangelho. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entrarem vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dada ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Eduardo, fundador desta comunidade e deste povo do pecado lavado, caros irmãos e irmãs em Cristo, quero primeiro dizer da estima e alegria de estar convosco aqui. Ainda vou fazer um mês que estou na cidade maravilhosa, como vocês costumam chamá-la, porém já me sinto em casa. Isso é bom, saber que na igreja, onde quer que estejamos, não deixa de ser minha esposa e nem deixa de ser a casa de Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de meditar com vocês um pouco da liturgia de hoje, que para muitos pode ser irrisória, mas para os que prestaram atenção no Evangelho de hoje, é um grande puxão de orelha. Escuta o que Jesus diz, olha:
Prestai atenção à maneira como ouvis. Prestai atenção à maneira como ouvis. Prestaram atenção? Será que escutaram mesmo? Queira Deus, ó Senhor, que não seja vã a nossa oração. Quando Jesus, nessa liturgia, nos convida a prestar atenção e ter um pouco de atenção ao modo como nós ouvimos a palavra, é porque Ele quer nos convidar a sermos vigilantes. Minha gente, sabe como é que um vigia guarda um estabelecimento? Atento, não é? Ao menos deve ser, não é verdade? Entra a madrugada e ele está ali de olho grosso, olhando se vem o inimigo atacar aquilo que ele está guardando. Vigiar é justamente assim, estar acordado, não importa a hora e não importa o instante, mas estar atento ao que se está guardando. Aí eu pergunto, o Senhor nos convida hoje a estar vigiando, sermos vigilantes, mas o que é que vocês estão vigiando e de que modo vocês estão sendo vigias? O que é que vocês vigiam, hein? Vige, meu Deus, não tem ninguém lavado aqui? Estou no lugar errado, Eduardo? O que é que vocês vigiam, hein, minha gente? É pouco. O que é que vocês vigiam, hein? Valei-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Ô minha gente, vocês participaram das últimas missas desses últimos 4 domingos? Participaram? Há 4 domingos atrás, o que era que o Senhor nos convidava a viver? A humildade, se lembra? Se lembram? Sede humildes para que na humildade possam servir a Deus. Não seja as posses deste mundo o centro da sua vida. Se lembram? Na humildade o Senhor gera em nós uma liberdade para amá-lo. Só quem é livre sabe amar, porque é só na liberdade que se ama e nunca na opressão. Depois o Senhor nos convidou ao quê? A não sermos apegados aos bens materiais. Se lembram? Muito bem. Não faças do dinheiro... Vou chegar lá. Não façam do dinheiro o centro da sua vida, não faça das posses o Senhor da sua história, mas orientai os vossos caminhos, olhando para mim, que sou o teu Senhor e teu Salvador. Domingo passado, o Senhor falou o que para a gente, hein? Depois da liberdade, da humildade, de não nos apegarmos aos bens materiais, o Senhor nos fez um chamado, o que foi? Aqui falou. Quem falar ganha. Aqui falou. Por aqui falou. Oi? Não, mas falou por aqui assim, ouvi. Jesus nos chamou dizendo: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Ou seja, desapegados dos bens, renuncie à própria vida para ser igual ao mestre. Mas lembre, Jesus não diz, vá na minha frente, não. Jesus diz assim: tome a sua cruz e venha atrás de mim. Porque o discípulo vai sempre atrás do mestre. E esse domingo, o que foi que o Senhor falou, hein? Gente, foi ontem, pelo amor de Deus. Pronto. Sede bons administradores, gente. Ninguém está administrando bem nada aqui, está vendo? Atenção, viu? O ser um administrador em Deus não é olhar para o Evangelho, porque onde Jesus diz assim: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Se lembram? Parece que nosso Senhor está ficando doido. Não, estava não. Ele estava bem ciente do que estava falando. Porque para Jesus o dinheiro injusto é tudo aquilo que pode seduzir, é tudo aquilo que pode tirar a atenção dele, que deve ser o centro, porém
é necessário para a condução da vida, e não deve nunca ser o dinheiro, ou as posses, ou aquilo que somos, porque sabe que aquilo que somos pode ser uma riqueza, é verdade. Você na sua família pode ser uma riqueza para você mesmo, se você achar-se autossuficiente e melhor do que os outros. Aí por causa disso se torna miserável diante de Deus, porque não tem valor nenhum, porque diante de Deus todos nós somos iguais. O meu sacerdócio pode ser uma riqueza se eu tomar dele como parte para o meu bem-querer, para me engrandecer e para me satisfazer, e não ser aquilo pelo qual eu fui ordenado, ser canal da graça de Deus que vem neste altar pela imposição das minhas mãos e pela oração consacratória, que dá a vocês aquilo que como homem não poderia, mas como sacerdote, um alter Cristo, sou configurado a Ele, e Ele se dar a vocês na fração do pão e do vinho. Sem o Padre, vocês não têm Jesus. Então eu não posso me arrogar do meu sacerdócio, sendo só meu, porque está em mim, mas está a serviço daqueles aos quais me foram confiados. Entendem o que é ser rico diante de Deus? Não é só ter muito dinheiro, não. Não é só ter posses, não. É ser autossuficiente, ignorante para juntar riquezas para si. Até porque, minha gente, a nossa vida, ainda que dure apenas 10, 20, 30, 50, 100 anos, até parece longa, né? Mas diante de Deus é como a vigília de uma noite que passou. Ou seja, diante de Deus a nossa vida é breve. E olhe, o Senhor nos chama a ser o quê? Bons estão com sono, é? Bons Se o Senhor nos chama a ser administradores, então quais são os bens que eu devo administrar? Primeiro, a minha vida. Devo administrar a minha vida na santidade, que pelo batismo sou chamado a viver. A minha vida deve ser condizente à vontade de Deus, no meu namoro, no meu casamento, com a minha esposa, com meu esposo, com as minhas filhas, com meus filhos, com os meus amigos, no trabalho, no lazer, onde eu me encontrar. Eu sou chamado a ser santo, então a minha vida deve ser administrada nesse norte, nesse certame que o Senhor me propõe, a santidade. Tudo me é permitido, já disse São Paulo, mas nem tudo me convém. Então, se eu sei que por ali eu vou estar distante da administração da santidade da minha vida, então que eu não vá por aquele caminho, porque tem uns espinhos ali que vão me espinhar e eu vou sangrar e vai doer. Amados, precisamos ser bons administradores dos talentos, dos dons que Deus nos deu, para que nós possamos ser propagadores do seu amor. Precisamos ser bons administradores também dos bens materiais que o Senhor nos capacitou pelo estudo e pelo suor árduo do nosso trabalho. Conseguimos adquirir um pouco a mais ou não conseguimos ainda o que necessitamos para a nossa manutenção. Porém, somos chamados a sermos administradores, ainda que muito ou pouco. O dinheiro deve não ser nunca o centro da minha vida. As posses não devem nunca ser a atenção do meu olhar, e tudo o que possuo não deve tomar o lugar de Deus, que deve ser o centro da minha vida, e o olhar deve estar sempre voltado para aquele que primeiro me amou. Por isso tudo eu possuo hoje, até porque, lembrem-se, nós não somos deste mundo, somos estrangeiros aqui. Qual é o seu lugar, hein? É o mesmo lugar que o meu, espero que seja. Qual é o lugar? Ainda bem, graças a Deus. Somos estrangeiros, minha gente. Nós não somos daqui. A terra, a vida é passageira e passa depressa demais. Aí a gente se apega tanto nesses bens transitórios e acaba perdendo os bens eternos. Foi da liturgia de ontem, não cheguei na de hoje ainda não, viu? Na liturgia de ontem o Senhor diz: se vós não fores capazes de serem bons administradores nessas coisas pequenas que são transitórias, será que vão lhe confiar algo ainda muito maior? Sabe o que é esse algo muito maior? É a vida eterna. Como é que você,
sendo administrador da santidade de vida que Deus lhe deu e de tudo quanto foi dado para que você possa conduzir com honestidade e santamente diante de Deus neste mundo, não foi fiel nas pequenas coisas, como Deus vai lhe confiar aquilo que é para sempre, o que é eterno, a vida diante dele por toda a eternidade. Por isso o Senhor diz hoje, olha, vou repetir, viu? Presta atenção. Prestai atenção à maneira como ouvis. Eita, minha gente, está começando a fazer sentido agora? Prestai atenção à maneira como ouvis. Ouvir o que, padre? Pelo amor de Deus, eu venho para a missa, eu rezo o terço, eu levanto a mão, eu bato palma, eu louvo o Senhor, eu faço bem, eu faço aqui, eu faço acolá, faço mais à distante. Prestai atenção à maneira como ouvis. É pouco fazer o que fazes. Sabe por quê? Porque o que o Senhor nos pede hoje é que a gente seja atento à sua palavra. E olhe, o Senhor nos pede para que, ouvindo a sua palavra, nós nos deixemos ser guiados por ela. Vocês já prestaram atenção que quando nós plantamos uma árvore, ela primeiro morre na terra, aquela semente, ou se já tem a árvore e a muda, ela vai enxertar aquela terra a qual foi plantada, e aquela terra vai servir de nutriente para aquela árvore, não é assim? E ela vai crescer frondosa se a gente regar todos os dias, não é verdade? Já prestaram atenção que aquela terra não fica a mesma? Já prestaram atenção? Ela tem sempre mais vida, porque quanto mais ela dá para aquela planta, mais ela tem para dar? Pois bem, assim deve ser a nossa vida. Deixar que a palavra de Deus germine a nossa vida, torne a nossa vida cada vez mais fecunda, não segundo o nosso modo de pensar, falar, agir e ver as coisas, mas segundo a vontade daquele que nos constituiu santos e irrepreensíveis pelo amor, por livre decisão da vontade de Deus, que mandou o seu Filho para morrer na cruz e nos lavar de quê? É o nome de vocês, vá. De quê? Lavar de quê, minha gente? Como é o nome desse? Da turma do? Olha aí, minha gente. Lavar de quê, minha gente? O Senhor, obediente ao Pai, na cruz nos lavou dos nossos pecados, do seu lado aberto. Por isso é que o Senhor diz: prestai atenção como ouvis. Porque não adianta vir à missa, ouvir a palavra de Deus e sair do mesmo jeito que entrou, ou pior, porque quando você entrou, você vinha de casa para a igreja, até mesmo rezando, piedoso, rezando o terço, e vinha rezando, contemplando, falava com um, falava, mas quando chegou na igreja, sentou, olhou para o lado, vixe, fulana já está com aquele bico vermelho, já pecou. Ficou pior do que quando chegou, porque ouviu a palavra de Deus e foi embora com aquele sentimento ainda de julgamento. Eita, meu Deus, prestai atenção como ouvis. Vou completar. O Senhor diz assim: pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Vige, meu Deus do céu, aqui piorou foi tudo. A gente pensa ter alguma coisa, mas não temos nada, porque aquilo que nós nos agarramos é efêmero e passageiro, e esquecemos de nos agarrar aos bens eternos. Sabe por quê, minha gente? Porque por vezes nós estamos vindo à Eucaristia, por vezes nós estamos indo para o sacramento da reconciliação, por vezes nós estamos vindo no grupo do pecado lavado, e nós estamos esquecendo de fazer aquilo que Paulo que o geógrafo sagrado nos exorta na primeira leitura de hoje: fazer o bem. O escritor sagrado diz assim: não recuses um favor a quem dele necessita, se tu os pode fazê-lo.
Queridos irmãos e irmãs, não façais o mal a ninguém, pois o outro é o próprio Cristo. Uma coisa que me intriga muito entre os católicos é a maneira como nós somos preguiçosos. É verdade. Eu falei nós, não falei vocês, viu? Quando eu falo nós, eu me incluo. Como nós somos preguiçosos em buscar fazer a vontade de Deus. Porque, padre, vou para a missa hoje não, tem o final da novela, vou assistir. Aí não vai para a Eucaristia. 6 horas, é um enjoo desse marido que chega enjoando toda hora. Cadê o café? Já está na mesa, ele lá vai. Não vou rezar o texto agora não, mais tarde eu rezo. Mas mais tarde vai ter aquela vizinha, eu vou conversar na porta. Não, mas mais tarde eu vou falar com não sei quem. E acaba esquecendo de rezar, porque dá prioridade a outras coisas e não às coisas de Deus. Como nós somos preguiçosos em fazer o bem. Às vezes a gente até tem a vontade de fazê-los, mas não faz porque olha só para si mesmo. Como nós cristãos católicos estamos devagar nesse caminho de santidade que o Senhor nos chama. Vocês foram convidados há 26 anos atrás a fazer a experiência de voltar para casa. A turma do pecado lavado tornou-se a partir de uma brincadeira do padre, como é o nome dele? Motinha. Padre Botinha? Motinha. Ele olhou para aqueles poucos que ali estavam e disse: a turma do pecado. E depois o outro doido botou o pecado lavado. Na loucura deu sentido àquilo que vocês são hoje. Não só vocês, viu? Mas todos nós fazemos parte dessa turma, a do pecado lavado. Sabe por quê? Porque só quando a gente lava o pecado, nós podemos fazer parte da festa do Senhor. Lembre comigo, chegue. Quando aquele pai da parábola do filho pródigo e do pai misericordioso, quando o menino volta para casa e se lança nos pés do pai, o que é que imediatamente o pai faz? O pai não quer saber o que ele fez, não quer saber como foi que ele chegou naquela situação, que saiu de casa com roupa bonita, lavada, limpa, com mala na mão, cheio de dinheiro, e voltou na miséria, farrapilhado, com fome, maltratado, humilhado. O pai não pergunta: safado, por que você fez isso? Não dá logo uns cascudos bons, como vocês fazem muitas vezes com os filhos, né? O pai olha para ele e levanta o menino do chão, como um dia o Senhor lhes levantou do chão. O pai dá para ele dignidade e alegria de retornar. O que é que o pai faz? Chega, pega a melhor túnica, bota no meu filho, dá-lhe sandália nos pés e anel no dedo, para que ele possa ter a dignidade de volta que foi roubada pelas suas próprias escolhas. O pai não quer saber se aquele menino fez ou deixou de fazer o que ele deveria, mas o pai logo diz: vamos dar uma festa, pegue o melhor novilho que tem lá no pasto e mate, porque este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. Vocês não tiveram essa experiência não, vocês tiveram uma outra experiência ainda maior. Quando vocês chegaram assim rasgados, farrapilhados da vida, surrados pelas escolhas que fizeram, e o mundo maltratou vocês, vocês se ajoelharam e disseram: Padre, dá-me o perdão de Deus porque pequei, e choraram os pecados. A igreja escutou as suas mazelas pelo sacerdote, e em nome da igreja, Deus perdoou os vossos pecados. Não colocou uma veste nova não, lhe deu a dignidade de filho retornada, porque a igreja não mata um novilho cevado, ela lhe chama, te pega no colo e te traz para aqui, para este lugar, o lugar da festa, o lugar da Eucaristia, onde o novilho não foi pegado no pasto, desceu do céu, se fez homem, pelo seio da Virgem Maria, ao Pai na sua obediência se entregou a nós, e como cordeiro imolado, se deu como alimento para nutrir
todos aqueles que para a festa do Pai retorna quando vem para a sua casa. E assim vocês vieram, e assim vocês se encontram com a veste da dignidade pelo véu do sacramento da confissão, e agora podem então comungar, ainda nesta terra, dos bens eternos que nós um dia herdaremos quando o justo juiz voltar e julgar os vivos e os mortos, e assim com ele nós reinaremos por toda a eternidade. E assim, o Senhor espera que nós permaneçamos dignos diante da sua presença e dignos de poder, assentados, participar deste banquete, o banquete que o Pai nos deu, de sermos dignos de receber o corpo e o sangue do seu próprio Filho. E ainda há pouco vocês diziam, cantando no Salmo: o justo morará onde? Falei-me, meu Deus do céu. O justo habitará no Monte Santo do Senhor. Oh, minha gente, ontem no Antigo Testamento, os nossos pais primeiros iam para o monte para encontrar-se com Deus. Se lembre, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles iam no monte, no lugar do encontro com Deus, e ali Deus falava para eles. Agora, nós não vamos mais para o monte, não, porque nós não precisamos mais ir falar com Deus lá. Deus se dá aqui, neste monte, no altar. O próprio Filho se dá como alimento, porque Ele fez um pacto conosco da nova e eterna aliança. Aliança essa que não tardará em se cumprir, pois logo Ele virá. E a sua promessa é para que todos estejam diante dEle. Porém, só os bons administradores estarão habitando no Monte Santo do Senhor. Que o Senhor nos ajude a administrar bem a nossa vida, para que tudo o que façamos concorra para o bem daquele que é, que era e que vem, e daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor,
da graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amados irmãos e irmãs, antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de salvação e vínculo de união fraterna, como família reunida e unida pela graça do Espírito Santo, ousemos chamar de Pai o nosso Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos para a ceia do Senhor. Ei Jesus, o Cordeiro bendito e imolado de Deus, que tira o pecado do mundo. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei
Deus é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado de uma ilusão. Mas quando olhei no teu olhar, eu pude sentir seu chamado outra vez. Mas quando olhei no teu olhar, eu pude sentir teu chamado outra vez. quero Quero voltar, voltar, Senhor. Perdoa dos teus filhos o mais pródigo. Quero voltar, me perdoar. quero voltar, sim, todos. Quero voltar, Senhor. Perdoa dos teus filhos o mais pródigo. Quero voltar, me perdoar. Senhor. Abba, 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 Quero voltar, Senhor. Perdoa dos teus filhos o mais pródigo. Quero voltar, me perdoar. Senhor. Quero voltar, Senhor. Perdoa dos teus filhos o mais pródigo. Quero voltar, te reencontrar. Senhor. Abba, 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 Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida, por Cristo nosso Senhor. Senta que lá vem história. Irmãos, essa celebração dos 26 anos, ela foi um pouco repentina assim, porque já estava passando setembro e a gente falou, vamos pelo menos fazer uma missa, né? E o que eu queria dizer para vocês assim, é que as coisas, Deus age na turma do pecado lavado de uma forma muito simples. Eita! E nesses 24 anos que eu frequento o grupo, eu não me lembro de ter tido um testemunho aqui de alguém que comprou um apartamento, comprou um carro. Não lembro de ter tido um testemunho de coisas materiais aqui dentro. Não que não sejam importantes,
Mas a forma como a gente encara a vida religiosa, essas coisas têm um peso muito pequeno na nossa vida. Aqui eu vi muitos testemunhos de pessoas que saíram das drogas, de famílias restauradas, de pessoas que foram curadas de AIDS, de câncer e por aí vai. Pessoas que tiveram uma vida nova, não um carro novo. É isso que o Evangelho quis nos dizer também. E essa celebração eu senti muito assim como o padre chegou a perguntar, vai ter vídeo, vai ter não sei o quê. A gente não preparou nada assim. E me veio muito no coração o nascimento de Jesus, que também não teve muitos preparos. Mas teve o nascimento de Jesus. Naquela grutinha improvisada de Belém. Eu tenho certeza que Jesus está nascendo em corações que entraram aqui muito frios, mas que naquela fogueirinha, naquele lar acolhedor da gruta de Belém, onde havia amor, o mesmo amor que tinha lá foi derramado aqui nessa noite. E essa é a turma do pecado lavado, a turma que vive do amor de Jesus. Para terminar a nossa noite hoje, nós vamos ter um lanchinho também bem improvisado, né? Um salgadinho, um bolinho de padaria que eu trouxe. Tão grande assim quanto na cidade dele, mas domingo já está lá em casa almoçando, então nós já adotamos ele está lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, mas vai estar muitas vezes aqui, já vai despertar ciúme lá o pessoal lá de Nossa Senhora da Copacabana. Falei Conceição? Não, falei errado. Nossa Senhora de Copacabana. A gente vai trazendo ele para cá aos poucos. Eu queria, uma coisa que está no meu coração é solicitar de algum irmão aqui, que já tem um tempo lá de trás do pecado lavado, que pudesse vir aqui dar um breve testemunho de um encontro, de um resgate com Deus. Não um testemunho da turma, um testemunho de Jesus através de uma turma que vai perseverando ao longo desses anos. Será que algum irmão lá de trás, do início? Faz favor. Oi, gente, boa noite. Eu vim uma turma há 24 anos. Muito tempo. Mas assim, eu não sou daqui, eu sou de Maceió, sou bem pertinho lá da sua terra. Pertinho, Maceió. Então, quando eu vim para cá, né, os meus pais ficavam falando assim: minha filha, você vai para o Rio de Janeiro, para aquele lugar, você toma cuidado. Quem mora no Nordeste sabe, né, que a fama que o Rio de Janeiro tem, né? Naquela época já era assim, né? E, enfim, eu vim para cá já muito nova, né, muito jovem, quer dizer, não tão jovem, né? Foi faz pouco tempo. Foi logo que eu vim aqui para o Rio. Eu cheguei, acho que em setembro, em fevereiro, a Ritinha, cadê a Ritinha? A Ritinha não está por aqui. A Ritinha foi que me trouxe para cá. A Ritinha que estava, para quem não conhece, estava ajudando aqui no altar. Cadê? A Ritinha me trouxe para cá. Ela foi a ovelha que o Senhor me ajudou a trazer até aqui. Então, eu vim para cá, eu quando saí de Maceió, né, eu vim para cá, eu estava sentindo uma falta muito grande de um lugar que eu me sentisse bem, aquela busca, né, que o jovem tem, aquela vontade de buscar, aquela sede de algo maior, né? E eu comecei a frequentar uns lugares que não eram muito de Deus, não, vou confessar a vocês. Antes de vir para cá, eu fui para outros lugares. Mas a Ritinha, ela era amiga de uma das meninas, a gente morava numa república, e a Ritinha falou: olha, tem um lugar legal, vai muito jovem, vão os garotos lá, né? Imagina, né? Vai muito garoto para lá, e dá testemunho, muita história triste, mas... Aí eu achei interessante, eu falei: isso é renovação carismática. Tá. Aí eu vim para cá, e quando eu vim para cá, essa igreja estava lotada, e realmente a Cláudia lembra também,
A Cláudia também a Rosa também era da nossa época. E aí, vi uma coisa muito bonita. Esse chão aqui, gente, tinha um carpete, era verde. Acho que era verde ou era vermelho, um carpete. Era vermelho. E ficavam todos sentados aqui. E eu fiquei impressionada. A primeira vez que eu vim aqui, era o padre Motinha que estava celebrando a missa. Então, foi muito bonito, foi uma coisa assim, incrível. E eu, quando saí daqui, eu fiquei impactada com o filho. Falei, nossa, que coisa, que legal. Eu era católica, minha família é católica, mas eu não ia costumar vir à missa. E passei uma fase rebelde, achando a igreja católica muito chata e contestando tudo. Mas quando eu vim aqui, eu senti uma coisa diferente. E passaram-se um mês, mais ou menos, eu comecei a ver a minha vida transformada. Foi assim, uma coisa muito, muito grande que aconteceu comigo. Eu recebi o batismo no Espírito Santo e eu comecei a ver a vida diferente, né? Jesus, a partir dali, vem transformando a minha vida. Foi um começo que eu tive com Ele. Claro que nesse tempo inteiro ainda faltou muita coisa. Eu, de um tempo para cá, eu estou... como é que eu falo? Eu estou tentando amadurecer ainda mais a minha fé. Mas eu falo para vocês, e a minha mãe fica achando engraçada. Ela falou, como é que você saiu daqui de Maceió, do jeito que você era, namoradeira, né? Gostava muito de dançar, e você vai para aí virar carola, né? Logo no Rio de Janeiro, né? A minha mãe achava que eu ia virar freira, mas eu não era meu chamado, porque ela viu que a minha mudança foi muito grande, e a mudança para melhor. O Senhor deu uma guinada na minha vida, planos que eu tinha não se realizaram. Eu queria tirar um caminho. Deus falou, não, minha filha, não é por aí que você vai, não. E que eu vim, foi nessa comunidade aqui também que eu me casei, tenho uma filha de 16 anos, e é isso, gente, eu só tenho uma coisa para falar. Eu andei já em muitos lugares, mas só aqui eu encontrei o sentido e a razão da minha vida. O Senhor Jesus utilizou esse grupo, essa comunidade aqui. Eu não tenho minha família, eu moro aqui sozinha, minha família toda mora em Maceió. Mas eu aqui encontrei, Deus me deu uma outra família que está há 24 anos comigo, e é o meu apoio. Essa família que eu encontrei aqui, eu conheci muita gente lá fora, mas das pessoas que eu conheci na minha época, eu continuo aqui. Foi a família que Deus me deu, eu digo família mesmo, tá? Porque é a família que está lá, né? Vamos arrastando a gente, né? A gente está caída, não, vamos lá e dar a mão, e nós, com a graça do Senhor Jesus, nós nos ajudamos. E é o maior testemunho que eu tenho, assim, de ação de Deus na minha vida, é a vida na comunidade. E a minha comunidade é a paróquia, mas principalmente a turma do pecado lavado. Eu só tenho a agradecer ao Senhor Jesus por tantas bênçãos, pela essa vida nova, por essa restauração que Ele fez na minha vida. Amém. Eu queria que cada um saísse daqui